Que o Senhor de fato seja o único nas nossas vidas, que nada seja mais importante que Ele, nenhuma outra pessoa tome o lugar dele no nosso coração, amém? Nós estamos caminhando aí nesse domingo, hoje, para a última mensagem da nossa série de mensagens aí baseadas em Filemão, chamado Encorajados. A gente vem, nas últimas semanas, falando sobre isso. Nesse mês de setembro, falamos focados nesse capítulo, nesse livro, nessa carta pessoal do apóstolo Paulo a seu amigo Filemão, contando ali, fazendo um pedido especial para Filemão sobre Onésimo, que era um escravo fujão, que era um escravo de Filemão, que fugiu, que encontra Paulo em Roma, que tem um encontro com Jesus, é desafiado a voltar para o seu dono, a restaurar, a consertar a sua vida. É claro que isso impacta tanto a vida de Onésimo, que era o escravo fujão, como também de Filemão, que era o dono, de Onésimo. E a gente viu, ao longo das últimas semanas, na primeira semana a gente falou sobre reanimando os corações, como sermos encorajados por isso, palavras que vão ser palavras de bênção, palavras de afirmação e não palavras que vão desagradar aquela pessoa, ou palavras que não vão abençoar, Falamos também de reparação e restauração, que não há nova vida em Cristo sem você reparar, restaurar o seu passado. Nós falamos na semana passada sobre ganhar através das perdas. Quando a gente encontra Jesus, a gente precisa abrir mão de algo, mas é para ganhar algo muito melhor, que tem a ver com a eternidade. Hoje nós vamos falar, para fechar essa série de mensagens, sobre uma vida de oportunidades. E é verdade, a gente vive muito, em todas as circunstâncias da vida, todos os momentos da vida, a gente vive e passa por diversas oportunidades, onde temos que fazer algumas escolhas. E nós vamos compreender um pouquinho isso a partir dessa experiência de Filemão e, claro, outros textos que vão nos dirigir. O texto base que nós vamos usar para isso é o finalzinho lá dessa carta, dos versículos 17 até o versículo 25. Nós vamos ler juntos, para a gente poder introduzir essa mensagem. E a partir do versículo 17, então, o apóstolo Paulo está dizendo assim para Filemão, falando ainda de Onésimo, Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo e lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Escrevo-lhe, certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que eu lhe peço. Além disso, prepare-me um aposento, porque graças às suas orações, espero poder ser restituído a vocês. Epáfras, meu companheiro de prisão por causa de Cristo Jesus, envie-lhe saudações, assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. Vamos abaixar nossa cabeça, vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra, e agora nós mais uma vez pedimos que o teu Santo Espírito possa ministrar aos nossos corações nessa noite, de maneira muito especial e com muita liberdade, que sejamos prontos para ouvir a tua voz e prontos para obedecer, agindo e tendo atitudes que demonstrem a nossa obediência ao Senhor. E assim nós oramos no precioso nome de Jesus. Amém. Amém. Interessante, Paulo escreve essa carta aproximadamente 62 depois que Jesus foi crucificado, depois da morte de Cristo. Mas em aproximadamente o ano 67, Paulo é decapitado em Roma. Ou seja, uma expectativa que Paulo expressa aqui, nesse versículo 22, que ele diz assim, olha, prepare meu aposento, porque graças às suas orações espero poder ser restituído a você. Nunca aconteceu. Paulo não pôde voltar, não pôde ver Filemão. Uma oportunidade que ele esperava, que não aconteceu. Interessante a gente olhar para isso e perceber como as oportunidades vêm e vão, mas nem todas elas se consolidam nas nossas vidas, não é verdade? E a nossa vida é cheia de oportunidades. A nossa vida passa por situações e momentos que nós temos que tomar, de fato, muitas decisões. Por exemplo,
aquele concurso, aquela prova que eu posso fazer para, de repente, conquistar uma bolsa de estudos, algo para eu entrar naquela escola que eu sempre quis entrar. Pode ser uma oportunidade de adquirir um bem que sempre foi muito planejado, sonhado. Pode ser uma oportunidade, principalmente para os jovens e adolescentes aí, né, daquele estágio no exterior, para aprender algo novo, para ter uma experiência, para voltar e desenvolver uma vida profissional ainda mais satisfatória, ainda de maior sucesso no âmbito profissional. Pode ser também aquele emprego dos sonhos. Sempre sonhei com aquela vaga naquela empresa, naquela posição, e de repente essa porta se abre, essa oportunidade se abre. Pode ser também para os solteiros aí, né? Para os casados já resolveu isso. Encontrar o amor da minha vida. Aquela pessoa que eu vou construir a minha vida, a minha história de vida, oportunidades. E é claro, a maior de todas elas, e a maior oportunidade, e melhor que ninguém pode deixar passar, qual é? A de entregar a vida para Jesus. Essa oportunidade ninguém pode deixar passar. E pelo que nós entendemos essa história, Filemão aproveitou, porque Filemão já era um discípulo de Jesus. Onésimo também aproveitou essa oportunidade, porque mesmo encontrando Paulo, lá Paulo estava preso, né, ao que tudo indica, era uma prisão domiciliar naquele momento, mas ele tem contato com Paulo, e Paulo, então, apresenta Jesus, e Onésimo também aproveita essa oportunidade. Mas fica uma pergunta que precisa ser respondida. Quando uma oportunidade é de fato uma boa oportunidade? Uma oportunidade só uma boa oportunidade quando ela é bem aproveitada. Se ela não for bem aproveitada, ela simplesmente passa. E muitas dessas oportunidades que passam, não voltam mais. Muitas dessas oportunidades, se não forem bem aproveitadas, a gente não sabe se terá outra de novo. Não é verdade? Interessante que Paulo, quando escreve aos Efésios, a igreja de Éfeso, né, capítulo 5, verso 15 e 16, ele diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, ou seja, de fato, uma oportunidade só é muito boa se a gente conseguir aproveitar ela ao máximo. É claro que nós vamos aplicar isso à nossa vida espiritual, a princípios que a palavra de Deus nos ensina, mas nós precisamos olhar para isso de maneira muito especial. O interessante é que essas oportunidades, elas acabam sendo termômetros que nos ajudam a perceber se estamos fazendo escolhas de maneira sábia ou de maneira tola. Nesse texto, Paulo fala, olha, cuidado com a maneira que vocês estão vivendo. Não sejam como insensatos, mas como sábios. Ou seja, as oportunidades ainda vão ajudar a gente olhar para dentro de nós e perceber se as nossas escolhas estão sendo tomadas com sabedoria. Se nós estamos fazendo de fato boas escolhas. Porque podemos aproveitar uma oportunidade de maneira errada. De maneira que não vai contribuir para aquilo que a gente gostaria, para aquilo que a gente acha importante. Nós temos que tomar cuidado com a maneira como nós vivemos, como nós percebemos as oportunidades. E é claro que a fonte de direção para nós que conhecemos a Jesus, é a sua palavra. A palavra de Deus precisa ser a fonte de informação para que a gente possa, de fato, tomar atitudes ou tomar decisões ou aproveitar as oportunidades de maneira sábia. E sabe como a gente cuida disso? Se eu faço uma escolha diante de uma oportunidade, e essa escolha glorifica o nome do Senhor, glorifica ao Pai, é uma escolha sábia. Mas se eu olho simplesmente para a minha maneira de viver, para simplesmente atingir ou satisfazer um desejo pessoal, carnal, sem buscar a direção do Senhor, ela pode estar sendo tomada de maneira tola, mesmo que aparentemente seja positiva. Nós precisamos estar atentos, cuidado com a maneira que nós estamos vivendo. A gente percebe que Paulo, ele ajudou muito bem Filemão e Onésimo a perceberem as oportunidades que estavam sendo colocadas diante deles.
Quando a gente olha para a história de Paulo, a gente vê que ele foi um homem que aproveitou muito bem todas as oportunidades, mesmo diante das circunstâncias que eram muito adversas, muito desfavoráveis para ele. A maioria de suas cartas que ele escreve às igrejas, ele estava preso. E assim mesmo, ele aproveitou bem. Ele não ficou lá dentro da prisão reclamando, orando para o Senhor, dizendo, Senhor, porque o Senhor me colocou aqui, eu tinha um propósito, o Senhor me deixou preso. Não. Ele aproveitou bem as oportunidades que ele tinha mesmo preso. E a palavra de Deus mostra isso de maneira muito clara para nós. A gente vê uma história mais ou menos parecida com um personagem muito conhecido do Antigo Testamento. Alguém lembra quem é? Quem dá uma dica de um personagem do Antigo Testamento que aproveitou muito bem as oportunidades? José. Lembra da história de José? José não tinha um relacionamento muito bom com os amigos, com os irmãos. Os irmãos jogam ele numa vala, depois vendem ele como escravo, e dali para lá nós não vamos estudar a vida de José aqui, a gente consegue perceber como José, alinhado com aquilo que ele entendia, que Deus tinha para a vida dele, aproveitou todas as oportunidades. E muitas delas em uma posição muito desfavorável, não é verdade? Como escravo, preso. Puxa, que olhar interessante para a gente trazer para nós, para que a gente possa, de fato, buscar na palavra do Senhor, nessa comunhão com o Senhor, no entendimento daquilo que Deus tem para cada um de nós, a fazermos as nossas escolhas com sabedoria, aproveitar as oportunidades. Mas a gente tem alguns inimigos que podem atrapalhar a gente aproveitar essas oportunidades. E um desses inimigos que podem frustrar isso, ou que podem trazer talvez uma turbulência ou para os nossos olhos, alguma coisa que vai deixar o nosso olho sem enxergar direito, meio desfocado. Um inimigo disso, um inimigo das nossas boas escolhas, podem ser as desculpas que damos. Não é verdade? Eu não vou participar de tal atitude ou de tal movimento, porque está chovendo, hoje está frio, vou ficar em casa. Aí eu perco aquela oportunidade de estar em comunhão com o corpo de Cristo, perco aquela oportunidade de estar em comunhão com alguém, ou de fazer uma visita, ou de participar de um movimento onde eu ia poder ser bênção e ia poder ser abençoado. Ou então, justo naquele dia que tinha algo muito especial que eu estava aguardando ver na televisão, é justo aquele dia que tem algo importante, e aí eu deixo de aproveitar aquela oportunidade. Ou porque hoje eu não estou muito disposto, estou com uma dorzinha de cabeça, eu acho que eu prefiro ficar em casa hoje. E as oportunidades passam, e a gente não aproveita o tempo de comunhão, o tempo onde nós poderíamos ser bênção, ser abençoados, porque a gente coloca esses empecilhos. E muitas vezes é o nosso senso de justiça própria. Não, fazer tal coisa ou realizar tal ação é demais para mim, eu acho que eu não tenho essa capacidade toda, não. Ou ainda o inverso. Não, fazer isso não, isso é muito simples. Eu estudei para quê? Para que eu me formei? Para que eu atingi um alto grau de conhecimento para fazer essa coisa tão simples? Não. Vamos deixar para alguém que está menos preparado. E a gente perde as oportunidades, porque a gente coloca como um empecilho e se torna um inimigo de a gente aproveitar bem essas posições que nós temos. Ou seja, as desculpas, ou seja, um senso de justiça própria, baseado só na nossa maneira de viver. Quando a gente olha para a história de Paulo, e para o que ele escreve na carta a Filemon, a gente percebe que Paulo não se deixou levar por essas situações, circunstâncias da vida, e ensinou isso para os seus discípulos. Ajudou Onésimo e ajudou Filemon a prestar atenção nisso, e no que a gente estudou ao longo dessas semanas, em cada uma das mensagens, a gente consegue perceber e entender isso. Oportunidades para reanimar corações, oportunidades para que a gente pudesse, então, proferir essas palavras de bênção, de encorajamento, quando muitas vezes a vontade era a gente reclamar de algo, mas nós aproveitamos bem aquelas oportunidades, encorajando as pessoas. Talvez a oportunidade de restaurar e reparar alguma coisa do passado.
não seguir a caminhada de fé sem corrigir algo da minha história que vai trazer peso, e aí eu tenho a oportunidade de olhar para trás, de perdoar, de ser perdoado, de pedir perdão, de reparar, de restaurar, para a gente conseguir caminhar firme, que a nossa fé vai sendo fortalecida. A gente viu a oportunidade de perder algo que parecia ser bom para ganhar algo ainda melhor, compreendendo que essa nova vida em Cristo nos faz olhar para algo que é eterno, e não para simplesmente aquilo que é terreno. Muitas oportunidades. Quando a gente olha para a vida de Onésimo, eu percebo, olhando, lendo o texto, a gente consegue perceber Paulo oferecendo para ele a oportunidade dele restaurar e reparar a toda a sua história. Talvez Onésimo foi desafiado a parar de fugir, a encarar a sua realidade, olhar e voltar para o seu dono agora, não mais como um mero escravo, mas como um irmão. Mas Onésimo teve que aceitar essa oportunidade. Ele teve que dizer sim, e teve que encarar essa volta. Uma oportunidade que ele teve. Onésimo agora, nessa volta, ele tem a oportunidade de continuar servindo, porque ele não deixou de ser escravo de Filemão. Ele é orientado a voltar, né, a reparar isso. Filemão também é orientado a olhar para ele agora também como um irmão em Cristo. Mas ele não deixou de ser escravo de Filemão. E talvez Onésimo foi desafiado a encarar essa nova relação, não mais agora como um mero escravo, e servir de maneira ainda melhor a Filemão, porque agora ele era um irmão e ele tinha um testemunho a zelar. Eu vou servir com mais amor, eu vou servir com mais dedicação, porque agora eu preciso fazer isso como se estivesse fazendo para Deus, e não simplesmente para compreender ou para cumprir uma tarefa. Eu e você precisamos olhar para essas realidades da nossa vida. Quantas vezes a gente tem essas oportunidades de reparar, de restaurar isso, e a gente deixa passar? Quantas vezes você tem a oportunidade de ser o melhor na sua atividade profissional, de oferecer o seu melhor, não porque você quer simplesmente ganhar mais, ou porque você simplesmente quer mostrar que você é bom, mas porque você está honrando a Deus, porque você está fazendo aquilo como para o Senhor. E aí a gente olha um pouquinho para Filemão, e a gente vê Paulo desafiando ele a também demonstrar uma força espiritual nessa oportunidade de entender que nessa nova vida em Cristo, o aceitar o escravo, o perdoar os erros do escravo, era uma posição que é contra aquela cultura da época. Enfrentar talvez algumas resistências, enfrentar pessoas que iam ser contrários a ele, e ele tinha a oportunidade de se manter firme. A partir dessa experiência com Onésimo, certamente, Paulo teve a oportunidade de mostrar ou de mudar o seu comportamento com todas as outras pessoas que o serviam. Olhando com mais justiça, olhando com um olhar de mansidão, olhando agora com um olhar de compaixão, não mais com um mero dono que manda seus empregados fazerem alguma coisa, mas agora olhando de maneira mais humanizada para aquelas pessoas, compreendendo que isso é uma oportunidade que ele estava tendo a partir do seu testemunho em Cristo. Oportunidade de mostrar para as pessoas ao seu redor que essa nova vida em Cristo vale a pena. Eu acho que se a gente fosse olhar do nosso ponto de vista humano, tanto Onésimo quanto Filemão, eles estavam cheios, talvez tinham uma lista muito grande de desculpa que eles poderiam dar. Onésimo para não voltar e Filemão para não aceitar mais Onésimo. Não é verdade? Humanamente falando, ele tinha fácil ele elencar vários elementos para que isso acontecesse. Para falar para Paulo, melhor eu não voltar não. Estou bem aqui, estou feliz, aceitei Jesus, já entendi, já compreendi, vou orar por Filemão, vou mandar uma carta para ele pedindo perdão, mas eu vou ficar por aqui mesmo. Quantas vezes a gente usa isso? Mas eles, tanto Onésimo quanto Filemão, escolheram ter uma posição de gratidão. A oportunidade de ter um coração grato pelo que Cristo fez. E não ficar remoendo, amargando essa história do passado, que certamente foi prejudicial para ambos. Mas eles escolheram fazer aquilo que o Senhor esperava que eles fizessem. Eles escolheram abençoar. Eles escolheram ter corações gratos. Eu fico imaginando, talvez, Paulo, já instruindo isso, talvez a gente não tenha todos os relatos aqui do que aconteceu, mas quando Paulo escreve, por exemplo, a sua primeira carta
à igreja de Corinto, ele diz lá, no capítulo 10, verso 23 e 24, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Mas nem tudo edifica. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu bem próprio, o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Quando eles aceitam ter essa postura, eles dizem assim, olha, eu poderia ter uma postura de justificativa. Me caberia ter essas muitas desculpas. É me permitido isso, mas agora não me convém mais. Me convém ter uma atitude diferente, porque agora eu preciso olhar para o bem do próximo, e não mais simplesmente para mim. Eu preciso olhar agora em como eu vou abençoar o outro, mesmo que isso implique em abrir mão de algumas coisas. Oportunidade de servir. Oportunidade de escolher se humilhar, se a gente pode assim dizer, do ponto de vista humano, para que a gente possa simplesmente, na escolha certa, na oportunidade certa, abençoar, na oportunidade certa, olhar para o bem-estar do outro, na oportunidade certa, servir ao outro. Essa história de Onésimo e Filemão ensina muito para a gente. Mas para que isso aconteça, a gente precisa ter uma mente ajustada, a gente precisa ter uma mente preparada, uma mente transformada pela ação do Espírito Santo. Satanás, ele está ao nosso derredor, e Satanás é interessante que ele não faz algo que te choca para te afastar do Evangelho. Ele nunca vai dizer para você assim, olha, amanhã você vai deixar de seguir a Jesus, ou amanhã você vai tomar tal atitude, ou amanhã você vai se frustrar. Não, ele vai mexendo em doses homeopáticas, ele vai gerando uma frustraçãozinha aqui, ele vai gerando algo que vai trazer um desapontamento ali, um descontentamento lá, e você vai naturalmente, sem perceber, alimentando a sua mente com essas pequenas frustrações, essas pequenas situações de desconforto, esses desapontamentos, e aí quando você menos espera, você está esfriando na fé e se afastando. Quando você menos espera, você não está mais compreendendo aquilo, está se deixando levar por um sentimento, por um movimento, por uma atitude que é normal aí fora. E começa a ser normal para você também. Como é sutil isso. E aí a gente pode olhar para isso e perceber que isso vai nos afastando, tirando a ação do Espírito Santo dentro de nós. 1 Pedro 5, de 8 a 10, o texto vai dizer assim, olha, sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe. Como? Como vou resistir? Permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos, e o Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Como a gente então está preparado com a nossa mente, estando alerta, vigiando o tempo todo. Sabe aquela coisa que quando vem algo na sua mente, você precisa submeter esse pensamento na hora ao Senhor. Falar, Senhor, isso vem do Senhor? É algo que o Senhor deseja que eu pense? Porque se você não fizer isso e deixar aquele pensamento crescer, você inevitavelmente vai estar dando espaço para Satanás começar a minar a sua mente, o seu coração. Mas se você estiver alerta, se você estiver firme na fé, colocando tudo isso diante do Senhor, você vai conseguir criar um escudo que vai proteger a sua mente. E você vai conseguir permanecer firme, fundamentado no Senhor. O problema é que quando a gente não faz isso, começa a vir o medo do comprometimento, o medo do receio de se comprometer, o medo de ter que fazer algo que vai gerar um desconforto, ou de ter que perdoar e pedir perdão. Não. Firmado no Senhor, eu encaro tudo isso. E aproveito essas oportunidades, tendo uma mente transformada e renovada, para que a gente possa, de fato, ser guiado pelo Espírito Santo. Não tem como aproveitar bem as oportunidades,
fazer as escolhas de maneira sábia se não for guiados pelo Espírito Santo. Paulo ensina isso para nós também. Nós precisamos desse direcionamento. Por nós mesmos, nós não conseguimos fazer escolhas sábias. Mas olha só, o que ele também diz em 1 Coríntios, capítulo 2, versos 14 e 16. Paulo estava ensinando aquela igreja a viver pelo Espírito, a buscar crescimento, a buscar amadurecimento espiritual. E ele diz assim, olha, quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual, discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. A nossa mente precisa ser transformada para que a mente de Cristo seja gerada em nós. Quando a palavra de Deus diz que nós temos que submeter todos os nossos pensamentos e intenções ao Senhor, é isso. É conduzir a nossa mente, submeter a Ele para que a nossa mente seja moldada pela mente de Cristo. Ter o pensar de Cristo. O que o Senhor faria se estivesse no meu lugar? Qual seria o posicionamento dele? Isso certamente traria para nós esse novo olhar. O olhar que o Senhor Jesus tinha para todas as situações. Quando eu encontrar alguém, eu não vou mais olhar simplesmente com o olhar humano. Eu não vou tentar tomar uma decisão diante daquela oportunidade que eu tenho de abençoar ou de simplesmente deixar aquilo para lá com o olhar, com o meu julgamento. Eu vou olhar com a mente e olhar do Senhor, um olhar de compaixão, aquele olhar que olhava para todas as circunstâncias, todas as situações, todas as pessoas, com um olhar de compaixão, porque via aquelas pessoas como ovelhas sem pastor. É isso que a palavra de Deus nos diz. Jesus olhava para as pessoas e encontrava nelas, e percebia nelas a necessidade que elas tinham. Como eu e você estamos então tendo esse privilégio, como nós estamos aproveitando essas oportunidades. Oportunidades de nos relacionarmos com as pessoas. Oportunidade de sermos bênção na vida dessas pessoas. Assim como Paulo foi, tanto na vida de Onésimo, quanto na vida de Filemão. Quais são as oportunidades que você tem vivido? Eu creio que Onésimo e Filemão, instruídos por Paulo, eles escolheram ter o pensamento de Cristo. Eles escolheram ter a atitude que o Espírito Santo guiou e colocou no coração deles. E eu e você? Vamos conduzir a nossa vida de que maneira? Como nós vamos poder ser transformados por essa mente renovada? Tem alguma coisa que você compreende que impede você de perceber isso? Você ainda está sendo movido simplesmente pelo seu coração? Você está simplesmente sendo movido pelas suas escolhas, seus anseios, os seus objetivos pessoais? Você ainda está vivendo pautado por uma estrutura de vida que você construiu ao longo do tempo, e talvez o Espírito Santo esteja dizendo para você, olha, é hora de mudar, é hora de quebrar paradigmas, é hora de olhar para frente, é hora de deixar para trás aquelas coisas que causam embaraço, que nos atrapalham, como a gente lê no livro de Hebreus. Focar em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, focar naquelas coisas que estão adiante, porque se eu não fizer isso, eu não vou conseguir aproveitar as oportunidades. As oportunidades vão continuar existindo. A diferença é como você vai aproveitá-las. Que direcionamento você vai dar para cada uma delas. Como é precioso a gente olhar para esse exemplo e para a palavra de Deus. Como é precioso a gente garantir que a gente está sendo guiado pelo Espírito e não simplesmente guiado por nós mesmos. E a palavra de Deus, ela vai ensinar a gente de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Ela vai nos ensinar a buscar a vontade soberana do Senhor para as nossas vidas. A buscar aquilo que Ele tem preparado para nós. A gente é desafiado a olhar para nós mesmos e pedir para que o Espírito Santo nos sonde, nos julgue. Porque nós mesmos não temos essa condição.
Nós mesmos não somos capazes disso. A nossa natureza humana, a nossa natureza pecaminosa, a nossa natureza distorcida pelo pecado não é capaz de olhar e ampliar esse olhar. Porque simplesmente não vai fluir da presença do Espírito Santo, da pureza que o Espírito Santo quer que a gente produza. Vai fluir simplesmente de um sentimento humano, que por melhor que pareça ser, não é vontade de Deus. E se não é vontade de Deus, não nos aproxima de Deus. E se não é vontade de Deus, não nos conecta com o Pai. Nós precisamos ter olhos, ouvidos atentos ao que o Senhor nos diz, ao que o Espírito Santo nos diz. Talvez esteja acontecendo ruídos na sua mente, na sua vida, que estejam atrapalhando. Talvez sejam as desculpas que você tem dado. Talvez seja esse senso de justiça própria que você tem ainda alimentado dentro de você. Hoje eu e você estamos sendo desafiados a colocar tudo isso aos pés da cruz de Cristo. Hoje eu e você estamos sendo desafiados a não mais viver e não mais olhar para as oportunidades da vida meramente do ponto de vista humano, natural, mas do ponto de vista espiritual, do ponto de vista da ação do Espírito Santo na minha vida e na sua vida. Eu quero convidar você a baixar sua cabeça. Quero convidar você a fechar seus olhos. Eu quero convidar você a fazer 3 reflexões. A primeira delas é: você decide não mais buscar oportunidades que apenas satisfaçam os seus desejos pessoais? Você está disposto a se colocar diante do Senhor e falar assim: Senhor, som do meu coração, veja o que tem dentro de mim, o caminho mau que ainda tem, o caminho que ainda está sendo guiado pela minha própria vontade. Talvez o Espírito Santo vai começar a trazer situações, momentos, pessoas à sua mente, e agora é hora de você tomar uma decisão. O que você vai fazer com as oportunidades que Ele vai trazer à sua mente em relação a viver pelos seus próprios desejos ou pela vontade do Pai? Para isso você vai ter que abrir mão de algo. Para isso você vai ter que abrir mão de talvez viver planos e sonhos que você insiste em alimentar no seu coração. Talvez você vai ter que ser desafiado a voltar atrás e a buscar pessoas que vão precisar, que você vai precisar enfrentar, encarar, para restaurar algumas situações que talvez sejam empecilhos, porque você não quer se humilhar, porque você não quer simplesmente dar o braço a torcer, como a gente diz. Você insiste em viver pelos seus próprios desejos. Não, minha vida está boa assim, eu tenho conquistado algumas coisas, mas a realização perfeita em Cristo, a satisfação que o Espírito Santo pode produzir na sua vida, não está acontecendo, mas você está insistindo nisso. Eu quero te convidar a tomar uma decisão nessa noite. Dizer: Senhor, eu quero aceitar a Tua vontade e não mais os meus desejos pessoais. Eu decido hoje a buscar o Senhor e somente no Senhor o que eu preciso, custe o que custar. Não importa o quanto isso vai me custar, não importa o quanto eu vou ter que me desprender disso, não importa o quanto eu vou ter que, talvez, humanamente falando, me humilhar para buscar a resposta ou para buscar a solução disso. Mas eu quero que a Tua vontade se cumpra na minha vida. Tome essa decisão. Mas tem mais uma decisão que você precisa tomar. A de você decidir estar alerta para não permitir que Satanás mine a sua mente, o seu coração, levando você a enfraquecer na fé, fazendo com que você não se firme nas verdades espirituais da palavra de Deus. E muitas vezes você está sendo guiado por essas vozes, por esses direcionamentos de Satanás na sua vida, por as situações que Satanás está colocando aí, empecilhos, desviando você do teu olhar do Senhor.
Hoje é hora de você dizer assim: basta, chega. Eu não vou dar mais brecha para Satanás. Eu vou me firmar no Senhor. Eu vou me firmar na sua palavra, no meu relacionamento com o Senhor, com a igreja de Cristo, com a comunhão dos irmãos, para que eu possa de fato ter uma fé fortalecida e não mais uma fé volátil, não mais uma fé baseada em ensinamentos de homens, mas uma fé guiada única e exclusivamente pela palavra do Senhor e pela manifestação do Espírito Santo. Eu decido hoje me submeter à palavra do Senhor. Eu decido hoje resistir ao diabo. Eu decido hoje permanecer firme na minha fé, nas minhas convicções. E aquilo que eu ainda não compreendo, o próprio Espírito Santo vai me guiar, vai me conduzir. E com isso você caminha para a terceira e última decisão que consolida essa escolha e esse momento. Você vai dizer assim: eu decido permitir que somente o Espírito Santo me conduza em minhas escolhas. Daqui para frente, todas as situações, todas as oportunidades, sem deixar nenhuma de lado, todas elas eu vou submeter ao Senhor. Todas elas eu vou me colocar em oração e vou pedir: Espírito Santo de Deus, qual é a tua vontade? Seja a mais simples, seja a mais banal que pareça aos olhos humanos, mas todas elas você vai submeter ao Senhor, para que Ele te guie. Porque uma vez que você declara o Senhor como seu Senhor e Salvador, você compreende que você não é mais dono de você. Jesus te salvou, é verdade. Ele é teu Salvador. Ele morreu naquela cruz em teu lugar. Ele pagou um preço que era seu. Mas Jesus, quer ser mais do que seu Salvador. Ele quer ser Senhor da sua vida. Ele quer guiar seus passos. E quando a gente tem um Senhor, a gente não tem mais vontade própria. A gente faz a vontade do nosso Senhor. Porque Ele passa a ser dono da sua vida. Ele passa a ser dono das suas escolhas. E a gente sabe, e a gente leu na palavra do Senhor, que Ele, como nosso Senhor, Ele age também como um Pai amoroso, que sabe o que nós precisamos mesmo antes da gente saber, mesmo antes da gente pedir. 3 escolhas, 3 decisões, que você precisa sair daqui consolidada com elas. Eu decido não mais tomar decisões, fazer escolhas baseadas nos meus desejos. Eu decido não mais permitir que Satanás mine a minha mente. Eu vou submeter todos os meus pensamentos ao Senhor. Eu decido permitir que o Espírito Santo guie todas as minhas escolhas.